Em 2025, a Brava Energia produziu 46% mais petróleo que no ano anterior, reduziu o custo de extração ao menor nível da história e registrou um EBITDA ajustado recorde no terceiro trimestre. Mesmo assim, a ação chegou a cair cerca de 40% no ano. Na mínima do ciclo, em dezembro tocou R$ 13,29. Mas foi justamente nesse fundo do poço que apareceu o comprador. Uma estatal colombiana lançou uma oferta para ficar com o controle da empresa. Ou seja, uma das maiores produtoras independentes de petróleo e gás do Brasil pode estar deixando de ser independente agora. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. A Brava nasceu da fusão de duas tentativas de criar a grande Junior Oil brasileira. Uma era a 3R Petroleum, a outra a Enauta. Separadas, nenhuma chegou ao tamanho prometido. Juntas, viraram alvo de uma estatal de um país onde o próprio governo limita a expansão do petróleo. Essa nossa história começa em novembro de 2020, quando a 3R fez o IPO no meio da pandemia. A ação saiu a R$ 21, abaixo da faixa indicativa, com a empresa captando 690 milhões de reais. E a tese aqui era simples. A Petrobras, sob o governo Bolsonaro, vendia dezenas de campos maduros e a 3R seria um dos veículos de consolidação. O plano então era comprar barato, otimizar a operação e gerar caixa. No começo, o mercado até comprou a história. Tanto que, apenas 5 meses depois, a 3R fez um follow-on a R$ 36 a ação, captando mais de 822 milhões de reais. E esse dinheiro foi usado para aquisições de campos, como Recôncavo, Rio Ventura e Macau. A grande aposta veio logo na sequência, em janeiro de 2022. A 3R assinou um contrato com a Petrobras para comprar o tão sonhado Polo Potiguar por 1 bilhão e 380 milhões de dólares. O pacote vinha com 22 campos e a refinaria Clara Camarão. Era a maior operação já feita por uma Junior Oil brasileira e praticamente dobrava o tamanho da empresa. Além dos movimentos internos, o vento também soprava a favor. Esse foi justamente o momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, levando o petróleo para $100 e a ação da 3R para mais de R$ 40. O mercado passou a tratar a tese então como algo maior do que uma simples Junior Oil. Na mesma corrida vinha a Enauta. A companhia tinha acabado de aprovar um movimento de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para tirar o campo de Atlanta da fase provisória e colocá-la em operação definitiva. A tese da empresa era parecida: desenvolver ativos fora do radar das gigantes e extrair mais valor com escala, controle operacional e eficiência. A diferença é que a 3R combinava campos maduros em terra e no mar, enquanto a Enauta concentrava sua grande aposta no offshore de Atlanta. Só que a euforia durou pouco. Em 2023, o petróleo perdeu força e o governo Lula assumiu falando em rever a política de preço dos combustíveis e as vendas de ativos da Petrobras. Sendo assim, o cenário mudou completamente. Logo, Ricardo Savini, fundador e rosto da tese de consolidação da 3R, deixou o comando. Para o seu lugar, entrou Matheus Dias, um executivo com longa experiência de casa. Oficialmente, era uma reorganização, mas para o mercado era o sinal de que a 3R deixava de ser só uma história de aquisições e passava a ser cobrada pela execução do que tinha comprado. Pouco depois vieram outros problemas, agora num dos seus principais ativos, Papa-Terra. O campo teve paralisações e restrições em sistemas críticos das plataformas, justamente no ativo que deveria provar a capacidade da 3R em revitalizar campos maduros no mar. O mercado começou a enxergar então que comprar ativos difíceis era uma coisa e operar esses ativos com eficiência era outra. O endividamento aqui também pressionava. A dívida líquida sobre o EBITDA, ou seja, a alavancagem da empresa, ficou perto de 2,5 vezes. Enquanto a produção decepcionava, a dívida em dólar do Polo Potiguar pesava no balanço. Foi justamente nesse cenário de dívida apertada e produção abaixo do prometido que surgiu a fusão. A 3R anunciou o casamento com a Enauta em abril de 2024. A Enauta entraria então com Caixa e Atlanta, enquanto a 3R com a escala operacional, Polo Potiguar, Papa-Terra e outros ativos, mas também com uma dívida que ainda incomodava bastante o mercado. Juntas, tentariam formar uma petroleira independente maior, mais diversificada e com escala para atrair capital estrangeiro. Décio Oddone, então CEO da Enauta e ex-diretor-geral da ANP, assumiu o comando. A fusão foi aprovada em maio de 2024,
A marca Brava Energia foi apresentada no fim de agosto e os papéis Brave 3 estrearam na B3 em setembro. O primeiro pregão foi negativo, uma queda de 4%, com a ação atingindo os R$ 21,95. Estreia ruim, mas com uma tese que fazia sentido. A União criava então uma das principais independentes de óleo e gás da Bolsa, juntando produção em terra e no mar, ativos maduros, projetos em crescimento e promessas de sinergias. Já no último dia de 2024, veio uma notícia bem positiva. A Brava anunciou o primeiro óleo extraído do Sistema Definitivo de Atlanta. Ou seja, a joia da coroa, um projeto de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, finalmente entrava em operação definitiva. Tinha tudo para ser a virada, mas em 2025 a Atlanta entrou em ramp-up, a subida gradual até a capacidade total, com problemas de paradas técnicas, falha em bomba, ajustes na plataforma e oscilação na vazão. Em outubro, a ANP ainda interditou 109 instalações do Polo Potiguar por falhas de segurança, uma sequência de notícias negativas que colocava em xeque a capacidade operacional da empresa. Mesmo assim, a desalavancagem começou a aparecer. O índice caiu de 3,4 vezes no primeiro trimestre para 2,2 no quarto e depois para 1,8 já em 2026. Em 12 meses, a Brava cortou sua dívida em relação ao EBITDA quase pela metade. Mesmo assim, o mercado ignorou, fazendo a ação tocar R$ 13,29 em dezembro de 2025, sendo a pior queda do setor no ano. E não foi simplesmente por falta de entrega. A produção média anual foi de 81 mil barris por dia, 46% maior que no ano anterior, com um pico atingindo 92 mil no terceiro trimestre. Já o EBITDA trimestral bateu 1 bilhão e 300 milhões de reais, enquanto o custo de extração ficou no menor nível da história. A operação entregou avanços em produção, custo e desalavancagem, mas o mercado continuou descontando a companhia por petróleo mais fraco, histórico de execução difícil, ruídos operacionais e dúvidas sobre governança. Foi nesse vácuo entre operação e percepção que a Ecopetrol apareceu. Primeiro vieram rumores de uma posição de 15%. A Brava negou, mas o nome permaneceu no bastidor do mercado. 4 meses depois, a estatal colombiana então apareceu negociando cerca de 26% da empresa. Só que antes disso, a Brava já tinha mudado de comando outra vez. Décio Oddone renunciou. No seu lugar, o escolhido foi Richard Kovacs, ex-presidente do conselho e CEO da E-Brasil, que ingressou no bloco de controle da Brava por meio do fundo Yellowstone. Enquanto isso, Alexandre Cruz, sócio fundador da Jive, assumiu como chairman. Isso significava que a gestão que vinha da Enalta saiu da mesa e os acionistas de referência que buscavam retornos mais rápidos e eficientes passaram a ter influência direta sobre a execução da tese. Porém, quando todos achavam que uma venda poderia acontecer em breve, a Brava surpreendeu o mercado ao anunciar a compra de 50% de Tartaruga Verde e do módulo 3 de Espadarte, que pertenciam a Petronas, a estatal de petróleo da Malásia, por 450 milhões de dólares. Era a volta ao jogo de M&A, comprar a produção pronta, ampliar a escala e reposicionar a história. Mas, apenas 2 meses depois, a Petrobras entrou no caminho. Como sócia dessa empresa da Malásia e operadora dos ativos, a estatal tinha direito de preferência, uma cláusula que permitia igualar a oferta de um terceiro e ficar com a participação vendida. Foi o que ela fez. A Petrobras decidiu comprar os 50% da Petronas pelos mesmos 450 milhões de dólares. Aqui, a ironia ficou extremamente exposta. A 3R nasceu comprando ativos que a Petrobras vendia. Já a Brava, herdeira da tese, viu a Petrobras usar o próprio direito de preferência para ficar com um dos deals mais importantes da sua nova fase. Foi justamente nesse ponto que veio a virada de visão do Goldman Sachs. O banco, depois de mais de 2 anos com recomendação de venda, elevou Brava para compra. O argumento era que a ação tinha caído tanto que o retorno de caixa projetado para 2027 chegava a cerca de 25% do valor da ação. E logo apenas 2 semanas depois de tudo isso, a Ecopetrol chegou com tudo. A estatal colombiana fechou um acordo para comprar cerca de 26% da Brava a R$ 24 por ação, numa transação de praticamente 3 bilhões de reais. A fatia veio do bloco privado formado por Yellowstone, Jive e Somar,
os mesmos grupos que tinham aumentado a influência sobre o comando da empresa apenas 3 meses antes. A Ecopetrol também anunciou que tentaria chegar a 51% por meio de uma oferta pública parcial. Para as ações em circulação, o preço indicado foi de R$ 23 por ação, enquanto o bloco privado saiu a 24. E a diferença de preço funcionava como um prêmio pelo bloco de referência, já que o pacote vinha junto com a possibilidade de entregar o comando da empresa. Só que não confunda, um ponto importante aqui é que a oferta é parcial. Isso significa que a Ecopetrol quer só 25% que faltam para fechar o controle. Se os acionistas que não fazem parte do bloco de referência quiserem vender mais do que os 25%, o rateio é proporcional e cada um vende uma fatia menor. E tem um outro detalhe aqui bem importante: o preço também chama a atenção. Pelo menos pela análise do BTG, a Ecopetrol está pagando 5,5 vezes o EBITDA de 2025, um valor razoável no fluxo de caixa, além de $10 por barril provado de reserva, o que é considerado barato no estoque. Ou seja, a estatal colombiana está pagando principalmente pelo subsolo e menos pela operação. Hoje a ação beira os R$20. A oferta é de 23 e o leilão acontece em junho. De maneira geral, as casas de análise brasileiras estão defendendo a recomendação de compra, citando capital mais barato, expertise em campos maduros e desalavancagem. Já alguns bancos estrangeiros apontam para um controle estatal como um desconto natural. E existe um terceiro eixo fora da conta, o risco político colombiano. Apenas 2 anos atrás, a Ecopetrol abortou a compra de 30% da americana Crown Rock. Eram 3,6 bilhões de dólares no contrato. O presidente do país, Gustavo Petro, antipetróleo, matou o deal na última semana antes do fechamento. Isso porque a Crown Rock produz através de fracking americano, uma técnica de extrair petróleo de poços não convencionais, o que tende a ser bastante poluente. Isso batia de frente com a bandeira de campanha de Petro. Já a Brava é diferente: petróleo convencional, no offshore brasileiro e sem fracking. Por isso, Petro não se posicionou contra, pelo menos não até agora. E o calendário explica essa hesitação. A nova junta diretora da Ecopetrol será indicada em agosto pelo presidente eleito. Se o campo governista vencer, a Ecopetrol herda um empréstimo ponte de $1 bilhão para controlar uma empresa brasileira que comprou em parte porque tem dificuldade de crescer em casa. Já se a oposição vencer, a urgência de comprar fora pode diminuir, porque um novo governo tende a abrir mais espaço para a Ecopetrol investir na própria Colômbia. A decisão política não está formalmente no leilão, mas pode pesar depois dele. A Brava nasceu para ser o consolidador independente das Junior Oils brasileiras. Agora pode virar uma subsidiária estatal de um país em transição política. Em 2025, entregou boa parte do que prometeu, mas o mercado nunca pagou por isso de forma plena. Agora, no leilão de junho, será uma estatal estrangeira que vai se propor a pagar. A pergunta é se o deal vai até o fim. Daqui em diante, ou a estatal colombiana fica com uma fatia relevante do subsolo brasileiro, ou a política colombiana volta a fazer com a Brava o que fez com a Crown Rock.